Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vamos estar agora falando nessa videoaula sobre a aula 2, equação polinomial de primeiro grau e seus coeficientes. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, que pede aqui no exercício, é uma pesquisa. Como nós ainda estamos em teletrabalho, então vocês estão em casa, você vai pesquisar na internet, em livros que você tiver. E você vai pesquisar o quê? Numa equação de primeiro grau, por exemplo, essa que está colocada aqui, 2x mais 4 igual a 8, eu tenho dois coeficientes. O coeficiente angular e o coeficiente linear. O que eu quero que vocês pesquisem? O que é o coeficiente angular? O que é o coeficiente linear? Como que eu costumo nomear esses coeficientes? Quais são as letras que a gente usa para esse coeficiente? E fazendo essa pesquisa, que é uma pesquisa bem rápida, bem simples, e escrevendo aqui nesse espaço, você vai resolver esse exercício. Presta atenção. Assinale a opção que apresenta corretamente a relação dos coeficientes dessa equação. Então, nós temos um exercício de alternativa. Você vai me falar qual dessas alternativas está correta com relação a essa equação, tá? E ele já vem aqui no exercício 2 com uma frase muito interessante. Preste muita atenção no significado de cada termo para não se confundir. Então, vamos lá. Exercício 2. Relacione a primeira coluna com a segunda. Então, você vai ler... Desculpa aí. Você vai ler cada uma dessas e vai assinalar. Está relacionado com aquela aula anterior. O que significa ser uma sentença matemática aberta? O que significa ser uma expressão matemática? O que é uma equação? Tudo bem? Lembra que as equações, principalmente, elas têm uma coisa bem interessante. Elas têm a igualdade. Para ser uma equação, eu preciso ter uma igualdade. Então, aqui é só assinalar, relacionar. Você vai colocar se essa frase são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Eu estou falando de equações ou de expressões algébricas? São sentenças matemáticas abertas expressas por uma igualdade. São equações ou são expressões algébricas? É quase um ligue. Tudo bem? Então, vamos dar sequência. Vamos lá para o exercício 3. Resolva mentalmente cada um desses problemas. Em seguida, escreva uma equação que represente cada um deles. Responder mentalmente. Vamos pensar. Qual o número que somado com 4 dá 10? Muito fácil. Você vai colocar aqui. Qual é a resposta para esse problema? E depois, você vai traduzir esse problema da língua corrente para a linguagem matemática. Um exemplo, qual o número? É um número desconhecido. Então, nesse caso, é uma incógnita. Sendo uma incógnita, eu vou colocar um símbolo para ele, para esse número. Que símbolo? A, B, C, D, E, X, coração, letrinha, purpurina, um símbolo. Geralmente, na matemática, a gente usa o X. Somado a 4. Somado a 4. Dá 10. Simples assim. Eu traduzi. Eu levei da língua corrente para a linguagem matemática. A gente já fez o item A, então agora é com vocês fazerem o item B.
Aqui, no exercício 4, determine quais das equações o valor do x é igual a 5, o valor da incógnita é igual a 5, substituindo nas equações. Presta atenção aqui, ó, galerinha, eu sei que vocês têm dificuldade. 3x. O que é 3x? Eu vou substituir por 5, né? Eu vou pegar o x e vou substituir por 5. Então, vai ficar 3 vezes 5 vezes 5. Aí, mais 10 é igual. Aí, tem outro x aqui, não tem? Vou substituir de novo. 4x. O que é 4x? 4 vezes 5 mais 5. Como que eu verifico se essa equação está certa? Vou resolver o lado esquerdo, vou resolver o lado direito e precisa dar uma igualdade. Se isso for verdade, 5 é uma resposta dessa equação. Ou dessa equação. Você vai fazer para as duas. E nós já vamos terminando a aula 2, faltam só esses 2 exercicinhos. Brincando de fazer mágica. Peça para seu amigo escolher um número inteiro de 1 a 10. Então, eu estou pedindo para você escolher o número de 1 a 10. Qualquer número. Em seguida, peça que ele multiplique o número escolhido por 2. Então, você vai pegar esse número e vai multiplicar por 2. Agora, multiplique o resultado por 5. Peça que divida o resultado obtido pelo número que ele escolheu. Subtraia 5 do resultado. Agora é só dar a resposta para ele. Diga que ele encontrou o número 5. A solução sempre será 5. Sempre. Para qualquer número que você encontrar. Bom, eu quero que vocês façam isso e, por favor, coloquem o raciocínio de vocês aqui nesse espaço. Então, você escolheu 7. Então, escolhi 7. Peça que ele multiplique o número escolhido por 2. Então, 7 vezes 2, que vai dar igual 14. Faça passo a passo aqui do lado. Só para ter um registro que você fez o exercício 5, tá bom? E o exercício 6, vamos jogar. Nesse jogo, você precisa raciocinar rápido para não fazer escolhas erradas. Tabuleiro das equações. Orientação para o jogo. O jogo poderá ser feito em dupla ou trio. Então, aqui é interessante que você pegue alguém na sua casa para jogar com você. Às vezes o seu filho que já sabe o que é uma equação, que já está lá no 8º, 9º ano, às vezes até no 7º ano, o seu marido, a sua esposa, o seu irmão, de repente a sua mãe. O jogo poderá ser feito em dupla ou trio. Coloque as peças sobre o tabuleiro com as equações voltadas para cima. Os jogadores deverão decidir quem irá começar. O primeiro a jogar deverá escolher uma peça sobre o tabuleiro e resolver sua equação, escrever o resultado no verso e guardar a pecinha com 5. O resultado pode ser positivo, negativo ou nulo. O próximo jogador só poderá escolher uma peça que esteja na mesma linha ou na mesma coluna que já foi retirada. Ele deve fazer a mesma coisa, resolver a equação, escrever o resultado no verso e guardar a peça. Quando acabarem todas as peças, cada um conta seus pontos. Aqueles que obtiver o maior número de pontos ganham o jogo. Quais são os pontos? Aí que está a sacada. O ponto é a resposta que está guardada atrás. Ai, professora, aqui está o tabuleiro. Mas aonde estão as pecinhas? As pecinhas estão lá no anexo. Tudo bem? Vou lá
Tô abrindo aqui o caderno de vocês, ó, primeiro ano. Lá no final, eu tenho um anexo. Vocês já até usaram esse anexo. Tá vendo aqui, ó, tem o tabuleiro e tem as pecinhas. Vocês vão recortar essas pecinhas, virar sobre o tabuleiro. Nem precisa ser esse tabuleiro aqui, vocês podem pegar, caso vocês tenham um tabuleiro de dama, um tabuleiro de xadrez, que esteja na casa de vocês. Vocês viram e façam o jogo. Quem não conseguir fazer o jogo, só responde todas essas equações aqui para a professora ver se está certo. Quem conseguir fazer o jogo, responde todas essas equações e tira uma foto para registrar. Tudo bem? Abraço, até a próxima aula. Qualquer coisa, entre em contato e não esqueça de ser protagonista do seu aprendizado. Até mais!